Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo as ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade. E no verso 142 diz o seguinte: a tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. E no verso 160, ele quase repete, diz o seguinte: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Amém. Nosso Pai Santíssimo, Deus maravilhoso, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Viemos te louvar, te adorar e meditar na tua palavra, meu Deus. Ela é santa, ela é maravilhosa. Te pedimos, neste momento, que nos ilumine completamente com o Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Ilumine para que cada palavra dita seja inspirada pelo Espírito Santo. Tire quaisquer sentimentos, quaisquer condições físicas, quaisquer circunstâncias, quaisquer impedimentos, para que a palavra adentre a nossa alma de maneira muito profunda, de maneira intensa. Fale, ó Espírito Santo, de maneira particular com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós temos como título, como tema desta pregação, o trato com a verdade. O trato com a verdade. Como nós temos tratado com essa verdade? Como as pessoas, como o mundo tem tratado com a verdade? Como as pessoas durante o Antigo Testamento, durante o período de Jesus Cristo como homem aqui na terra, trataram a verdade. E nós vamos trazer várias reflexões nesse sentido, e a gente precisa sair daqui mais edificados, porque a mensagem da palavra de Deus é isso. E aí eu pergunto aos irmãos: existe mais de uma verdade, ou existe apenas uma verdade? Podemos dizer que no mundo espiritual há apenas uma verdade soberana, uma verdade definitiva, uma verdade santa, uma verdade criadora, amorosa, uma verdade que pela palavra criou tudo, uma verdade justa. Não é difícil a gente enxergar essa dinâmica, essa verdade no mundo espiritual. Basta abrirmos os nossos olhos físicos, enxergar um pouquinho da perfeição do que acontece no universo, das pequenas às grandes coisas. Então existe um governo, existe uma verdade, e tudo mais é conflito espiritual, e tudo mais é confusão, e tudo mais é desorientação, e tudo mais é negação da palavra de Deus, e tudo mais é negação de Jesus Cristo, e tudo mais é negação do Espírito Santo, e tudo mais é fruto do chamado Deus deste século que cegou o entendimento de muita gente. Então nós precisamos nos fortalecer no que é essa verdade. Vamos meditar um pouco nesta verdade. Aí eu pergunto: existem outras verdades? Eu diria que existem,
mas não no mundo espiritual. Existe um campo de verdade da psicologia, da medicina, do direito. São maneiras diferentes de estudar, de olhar para as coisas, para compreender e facilitar a nossa vida. São diversos estudos, diversas compreensões, assim como da literatura. Mas a verdade suprema, que rege todas as verdades, é uma. E o problema é que muita gente entende que essa verdade não existe. Para entender ou chegar ao consenso que essa verdade não existe, precisa ter muita fraqueza. Precisa ter muita falta de energia para chegar ao consenso de entender que tudo não está sob o controle, porque tudo é perfeito, tudo foi criado, tudo está funcionando perfeitamente bem. E essa verdade é o nosso tesouro. A nossa alegria se sustenta nessa verdade. E é isso que a gente vai começar a desvendar aqui no Salmo 119. Esse que é um salmo lindo para os judeus, na época em que fora criado, é um salmo assim muito apreciado. Para nós, às vezes, não muito lido, não muito explorado, pelo tamanho. Ele foi criado com 22 estrofes, cada estrofe começando com a letra do alfabeto hebraico de maneira sucessiva, cada estrofe com 8 versos. É assim que ele é organizado. E ele começa o Salmo 119 nos versos 1 e 2, falando de felicidade. Quão feliz é o homem, a mulher que acredita em Deus. E aí ele continua falando e a gente percebe que a palavra expressa essa vivacidade, porque ela tem sabor. O próprio texto que lemos diz que é doce, e é mesmo. A gente vai lendo e a gente começa a saborear e ter alegria de ler essa palavra de Deus. Querida igreja, tire um momento e medite, leia completamente os 176 versos do Salmo 19, que são lindos. E aqui vai falar o salmista, nessa passagem do 97 ao 104, vai realmente reconhecer a beleza da palavra de Deus, a palavra de Deus como a única verdade. E ele se mostra como uma pessoa fraca e que se esforça para a cada dia ser melhor no entendimento e obediência da palavra de Deus. E aqui a gente, inclusive, vamos começar essa reflexão aqui desses 2 últimos versos que eu li. No 142 diz o seguinte: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe verdade em outro lugar. A verdade não está no Alcorão. A verdade não está na televisão. A verdade não está no mundo acadêmico. A verdade está na palavra. Nós que fomos salvos por esta verdade, precisamos a cada dia ter sede. Precisamos amar mais a verdade. Precisamos ter orgulho da verdade. Precisamos defender a verdade. Precisamos deleitar mais na verdade, porque ela é uma promessa linda, de alegria, de paz, de salvação. Portanto, a gente não pode ter o coração entristecido, porque às vezes um detalhe na igreja precisa ser ajustado, ou por isso, ou por aquilo, ou pelo som. A nossa alegria está em Deus. O próprio Jesus Cristo é a verdade. E aqui a gente ainda, antes de adentrar no texto, o verso 160 que foi lido, diz: a verdade é a essência da tua palavra. A essência da palavra é o próprio Cristo. Aqui está dizendo, em outras palavras, e todas as suas justas ordenanças são eternas, todas elas cumprirão. Tudo que está sendo dito é perfeito. E aí no verso 97, nessa passagem aqui do 97 ao 104, o salmista começa da seguinte forma: como eu amo a tua lei. Hoje nós temos além da lei, nós temos o Novo Testamento. Nós estamos nesse maravilhoso período da graça. Como amo a tua lei.
porque a lei, para ele, era a expressão do caráter de Deus. Era um manual de conduta, de orientação de cada passo. Era um manual que orientava como ele deveria olhar para frente. E assim, essa verdade precisa ser para cada um de nós. Não saia dessa verdade. Não olhe para esta verdade de maneira leve. Olhe de maneira completa, entregue. Nós vivemos muitas vezes dentro do cristianismo divididos. Eu aprendo com a palavra, mas estou sendo influenciado por outros meios, por outras falas. E nós precisamos ter mais reverência pela palavra. O dia que a gente entender que nossa energia, nosso amor pela palavra precisa ser maior, que a gente se entregar mais e mais, meditar mais e mais, a vida da gente melhora, a vida da gente transforma. Nós precisamos ler a palavra de Deus e sentir, vamos dizer assim, sabor. Ela mexe com as nossas emoções. Como diz aqui ainda no verso 97, medito nela o dia inteiro. Nós somos crentes picotados que a gente lê de vez em quando, reflete de vez em quando, ou a gente está o dia inteiro em espírito de oração. Nós precisamos estar sempre com sentido na palavra de Deus. O salmista diz, medito nela o dia inteiro. Não quer dizer que fica lendo o dia inteiro, mas ele passa o dia inteiro com o sentido em Deus, com o sentido na palavra. Eu quero aprender mais. Que passagem maravilhosa. Eu preciso melhorar minhas ações. Eu preciso enaltecer mais esse Deus tão maravilhoso a partir da palavra. É um sentimento de sede, de eu quero mais. É um sentimento de eu preciso me santificar com urgência, porque o que eu estou perdendo com a frieza espiritual é grande. Eu preciso me renovar espiritualmente. E aí no verso 98, o salmista diz, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Aqui os inimigos do salmista podem ser entendidos talvez como inimigos pessoais, mas talvez como os inimigos de Deus, as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não compreenderam, porque as pessoas que não edificam no mundo espiritual são inimigas. As pessoas que não edificam atrapalham, elas têm uma mensagem diferente, têm uma energia diferente. E aí nós, enquanto igreja de Deus, precisamos entender que nós precisamos de força espiritual, para meditar, para agarrar na palavra, para crescer. Nós não estamos em um mundo leve, nós não estamos como igreja em um contexto de leveza, de brincadeira. Daí tantas angústias, tantas dificuldades, tantas agonias que passamos, às vezes há situações que não dá vontade de vir à igreja. Às vezes chega à igreja, parece que falta energia para assimilar a palavra. Nós não estamos em um contexto leve, nós precisamos nos entregar de maneira mais intensa. E aqui eu repito, os teus mandamentos me tornam mais sábio. Querida igreja, valorize muito o seu conhecimento da palavra, o seu estilo de vida. Porque quem não é cristão, independente de qualquer outra religião do mundo, que não cristã bíblica, não adquire a sabedoria do alto. Porque não existem dois deuses. Se existissem dois deuses, entrariam em conflitos. Existe um Deus só, perfeito Criador. Tudo mais, heresia, são conflitos espirituais, são ações e frutos da criação maligna. Então, os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Porque estes mandamentos estão sempre comigo.
não afasta dos mandamentos. Nós precisamos a cada dia ter sede de ler a epístola aos Romanos, aquele texto maravilhoso, aquela carta maravilhosa. Precisamos mergulhar com profundidade nos evangelhos, nos profetas maiores, menores, no Pentateuco, vamos assim dizer, nos primeiros 5, nos livros poéticos, profetas menores. Precisamos ter sede. Às vezes a gente não tem vontade de ler a palavra. Quando a gente abre e fala, minha sensação é essa, eu precisava ler esse texto. Eu vou no índice, ou às vezes ali de textos, dos assuntos temáticos. Não, eu preciso esse outro, mas eu preciso disso também. E o Espírito Santo vai chamando a gente para meditação na palavra. E aí ele começa a se comparar com os mestres e com os anciãos. E observe bem, tenho mais discernimento do que todos os meus mestres. Imagina uma pessoa chegar e dizer, eu tenho mais discernimento do que todas as pessoas que me ensinam, que são meus mestres. E por que essa pessoa tem mais discernimento? Porque medita nos teus testemunhos. Então ele enfatiza o cuidado. Então o salmista está dizendo, eu não sou superficial, eu trato a verdade com cuidado. O salmista diz que trata a palavra com reverência. Que pena aquela pessoa que muitas vezes se vê com uma vida espiritual sadia, mas que não está bebendo da fonte da palavra de Deus. Quando se compara aos mestres, ele diz que medita. Ou seja, ele estuda, ele quer aprender, ele valoriza. Quando ele se compara com os anciãos, o que ele fala? Ele fala que ele obedece os preceitos. Então ele sai da meditação para a ação. Aí ele se torna melhor que os mestres, ele se torna melhor que os anciãos. Querida igreja, estamos aqui convidando cada uma, para uma vida espiritual mais intensa. O grande problema nosso é porque a gente quer viver um cristianismo mais ou menos. O grande problema nosso é que a gente quer viver um cristianismo meio fraco. Dá trabalho, mas a gente precisa viver um cristianismo com força. Nós precisamos viver um cristianismo com entrega total. A palavra fala que é preciso morrer para que a gente tenha uma vida completa. E aqui, como eu disse, ele falou do entendimento e da aplicação. Todas as nossas ações precisam ser consentidas em Deus. E no verso 101 diz o seguinte: afasto os pés de todo caminho mau. Nesse período de escrita aqui, o caminho mau era entendida como uma vida afastada de Deus, como uma vida fora dos princípios cristãos, dos princípios da lei. Afasto os meus pés de todo caminho mau. Tudo que não for para edificar o nosso Senhor, para nos edificar enquanto cristãos, para glorificar o nosso Senhor, nós precisamos afastar os nossos pés. Precisamos viver para a honra e glória do Senhor, para obedecer a palavra dEle. E aqui no 102 diz, não me afasto das tuas ordenanças. Obediência completa. Como está a nossa vida? Como está o nosso trato com essa verdade? Às vezes o trato é meio frio, às vezes o trato é meio distante. Eu peço a cada irmão, a cada irmã, que nesse momento recebam alegria, que Deus nos dá essa alegria de estarmos na casa dEle. Isso é uma ordenança de Deus, de a gente ter uma vida santa, de a gente ter uma vida completa. Como diz o texto aqui, pois tu mesmo me ensina. Então nós temos as ordenanças de andar em santidade. E no 103 diz, como são doces para o meu paladar as tuas palavras.
De fato, a palavra de Deus, ela é doce. Por que ela é doce? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela fala conosco. Hoje eu posso falar algo, não estava planejado de falar isso não, mas eu precisava dar uma lida na Bíblia, eu estava em dúvida. Eu dou uma lida na Bíblia ou eu preciso adiantar umas coisas de trabalho para a semana? Aí eu comecei a meditar na Bíblia um pouquinho. Quando eu comecei a meditar, eu tive uma ideia maravilhosa para o meu trabalho, que eu vou ter durante a semana. Uma ideia maravilhosa. A palavra de Deus é surpreendente. A palavra de Deus é espetacular. Então, assim, nós precisamos a cada dia valorizar mais isso. Mais do que o mel para a minha boca. Se nós ainda não temos sentido esse doce de forma tão completa, a gente precisa entregar mais, ler mais, louvar mais. Nós temos certeza que no próximo ano nós teremos mais orações aqui. Nós teremos mais palavras, nós teremos louvores mais articulados. Essa igreja aqui tem um potencial tão grande para o louvor, com pessoas tão maravilhosas. A gente só está montando essas peças. Isso vai sair. Então, todas essas dificuldades que a gente vê, isso faz parte de uma igreja em estruturação e organização. Mas nós estamos aqui firmes na palavra. Nós estamos firmes nesse entendimento. E aí no 104 o salmista diz: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Ele odeia todo o caminho de falsidade. Precisamos odiar tudo que é falso. De exemplos do que é falso, são as ideologias que nos roubam. A ideologia materialista, as ideologias globais, as ideologias voltadas para o consumismo, ideologias diversas, provenientes, sei lá, do meio acadêmico, de movimentos sociais. Nós precisamos odiar tudo que é meia verdade, tudo que é verdade apenas aqui no plano terreno, mas que não se sustentam espiritualmente, porque essas meias verdades não são de Deus. As verdades de Deus são completas. E aqui eu quero sair nesse momento do Antigo Testamento, do contexto dos Salmos, para o Novo Testamento, onde a verdade foi revelada de maneira ainda mais completa. E a verdade foi rejeitada. A verdade não foi entendida. A verdade é perseguida. A verdade é maltratada. E aí a gente vai para Marcos 6:1. Acompanhe na projeção, acho que fica melhor que a mesma tradução. 6:1 até 6:6, por favor. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado, o próprio Cristo ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Aqui, quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente vê Jesus chamado Nazareno porque viveu em Nazaré, embora tenha nascido em Belém. E aqui em Nazaré,
ele chega na cidade e começa a pregar. O povo fica admirado. Imagina aquele menino que há pouco tempo trabalhava como carpinteiro, ajudando o pai, que ajudou a fazer uma cama, sei lá, que ajudou a fazer uma cruz, que ajudou a fazer qualquer um outro objeto, trabalhando na carpintaria. Ele sai daqui, dentro de uns 2 anos, volta desta maneira, com todo esse poder. E Jesus Cristo, ele foi perseguido, ele foi desvalorizado. As pessoas tentaram diminuir ele. Mas como é que ele pode curar pessoas dessa forma? Onde ele aprendeu tamanha sabedoria? Jesus sabia que tudo isso provinha do alto, era a sabedoria de Deus, mas as pessoas não entendiam. E esse texto introdutório mostra uma sequência de desafios que o Cristo teve, de perseguições. Cristo foi conflitado várias vezes. Ele passou por muitas dificuldades, até que culminou com a morte dele aqui na terra. E aí nós precisamos entender, e hoje, como a verdade está sendo tratada. A verdade é proveniente do próprio Cristo, que é revelado em toda a Escritura. Cristo é a verdade. Como esta verdade é tratada? Com menosprezo. A verdade é tratada com diminuição, é tratada com violência. A verdade é tratada de uma forma contínua, com a perseguição contínua. E nós, como cristãos, se estivermos meio fracos, a gente cai. Existe uma verdade. A verdade nos sustenta. A verdade precisa continuar sendo o nosso pilar, porque nós vivemos dias maus, dias de intensa perseguição. Como todos aqui sabem, os países mais desenvolvidos já são tidos como países quase que pós-cristãos. A exemplo de diversos países da Europa, França, Holanda, Inglaterra, Itália e por aí vai. Países Baixos e por aí vai. Estados Unidos não é diferente. Então nós estamos vivendo período de perseguição, onde ser cristão é tido como algo ultrapassado. E aqui a gente já está quase sendo repetitivo, mas o chamamento é: abram bastante os olhos. A verdade é essa. A verdade precisa ser muito bem acolhida, muito apreciada, muito valorizada, muito respeitada. E em João 8,32, Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade por completo, e não apenas um pouco da verdade. Estamos caminhando, estamos andando. A nossa libertação, no sentido de a gente ter mais tranquilidade como cristãos, ter mais leveza, ter mais firmeza, ela depende desse passo a cada dia. Cristo já nos tirou da lama, mas nós precisamos meditar cada vez mais na verdade, estar mais entregue a essa verdade. Nós, como cristãos, precisamos levar a verdade a outras pessoas, porque Deus, quando elege pessoas para serem salvas, Ele elege também um meio. E o meio que Deus elegeu para a salvação do seu povo foi através da apresentação do Evangelho, da pregação do Evangelho. Portanto, Deus tem controle sobre tudo. Nós precisamos aprofundar na palavra e levar a palavra para outras pessoas. E aí a gente olha para Jesus Cristo, quando a gente vê lá em Apocalipse 12, mesmo antes do nascimento dele, o dragão já estava com o olho, querendo destruir, mas não conseguiu. O inimigo usou o rei para tentar matar Jesus Cristo, mas ele foi, ainda criança, mandado para o Egito. Ele foi perseguido de todas as formas. Ele foi perseguido desde criança.
ele foi perseguido na sua vida ministerial, ele sofreu muito, porque ele é a verdade. Ele foi questionado, ele foi indagado por escribas, por fariseus, mas a verdade nunca perdeu, a verdade sempre venceu. E aqui a gente dá um passinho à frente. João 14,6 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma passagem que complementa ainda mais o texto anterior. Ele, além da verdade, ele é o caminho, é o caminhar. Todo o nosso caminho precisa ser com Cristo. E sem Cristo não há vida. Sem Cristo só há morte. Sem Cristo só há destruição. Mas chegou um determinado momento que esta verdade, ela passou pela cruz e ela ressuscitou. E ela mandou o Espírito da verdade, conforme João 16:5. João 16:5, e diz o seguinte: e agora vou para aquele que me enviou, Cristo dizendo, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? E aí no 13, para frente, no 13, mas quando vier, eu saltei um pedaço do texto, Cristo diz, eu vou, mas eu mando o Espírito da verdade. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Querida igreja, quero dizer a vocês que não existe ninguém mais desvalorizado, mais perseguido, mais mal interpretado no último século do que o Espírito Santo. A perseguição ultimamente tem sido muito intensa com o Espírito Santo, com movimentos neopentecostais, carismáticos, que muitas vezes colocam o Espírito Santo como a força, assim como é colocado pelos testemunhas de Jeová, e não como uma pessoa. São colocados muitas vezes igrejas colocam o Espírito Santo como um vento, como um movimento, como energia. É triste ver que em igrejas ditas cristãs, pessoas começam a sair dizendo palavras aleatórias, rolando pelo chão, de maneira saltitante, dizendo que é o Espírito Santo. Isso é uma agressão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, como um Filho. Ele é completo, Ele é eterno, Ele é perfeito. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O Espírito Santo está nas entranhas de cada pessoa que é cristão, cada pessoa que é cristã. O inimigo talvez tenha conseguido vitórias parciais ao cegar tantas pessoas em relação ao Espírito Santo. E tem dificultado para que as pessoas ouçam a voz do Espírito Santo, para que as pessoas estejam abertas para serem direcionadas pelo Espírito Santo, por serem abençoadas pelo Espírito Santo. Esse Espírito que sempre esteve com Jesus Cristo. Antes do nascimento, já houve a revelação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que direcionou para que Jesus fosse levado para a África, para o Egito, para fugir de perseguição. O Espírito Santo que esteve com Cristo no momento do batismo. O Espírito Santo que encaminhou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo que estava com Jesus Cristo no momento da morte. Nós, como igreja, não podemos esquecer e desvalorizar o Espírito da verdade. Porque em João 16:3 diz que o Espírito de verdade vos guiará
em toda a verdade. Nós estamos aqui defendendo porque não se trata de uma verdade parcial, mas de uma verdade total. As coisas em Deus não acontecem de maneira pequena, fragmentada, mas sobretudo no que diz respeito a poder, toda a verdade, o Espírito de toda a verdade. E aí hoje, como cristãos, precisamos a cada dia mais entender, beber dessa fonte, porque o conflito é grande. Cada vez que a gente esquece do Espírito Santo, cada vez que a gente tem uma preguicinha de ler a Bíblia, cada vez que a gente esquece de glorificar ao nosso Deus, cada vez que a gente passa 1, 2 horas sem meditar na palavra do Senhor Jesus, é uma derrota espiritual. Nós precisamos estar continuamente agarrados na verdade. E aqui nós podemos fazer referência a Oséias 4:6, quando ele diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias diz assim, e aqui: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então a igreja sólida é a igreja que tem conhecimento. Mas como conhecimento? O conhecimento amolece o nosso coração, faz com que oremos mais também, com que busquemos mais comunhão com Deus. Aí a gente pergunta, qual é mais importante? Conhecimento da palavra ou oração? Qual é mais importante, ler ou orar? Eu não consigo separar as duas coisas. Cada vez que a gente está lendo a palavra, tem espírito de oração, tem espírito de amor, tem espírito de adoração. A gente não lê a palavra a não ser desta forma. E aqui a gente, após esta breve meditação, a gente traz algumas aplicações. Primeiro, reconhecer e valorizar esta verdade, amar a verdade. Assim como o salmista diz que ele tinha muito amor, que ele tinha muita reverência, que sentia que a verdade era doce. Nós precisamos estar assim também. Nós precisamos ter essa força. Precisamos pedir a Deus para nos guiar a cada momento. Precisamos defender e compartilhar esta verdade. Nós precisamos entender que as nossas mãos nunca tiveram contato a um tesouro tão precioso quanto a palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia desenvolver a transformação da nossa mente, a mudança da nossa mente, a maneira de a gente olhar para a palavra. E nós também precisamos deleitar na palavra, porque o Salmo 119, 1 e 2 disse, só um exemplo, 119, 1 e 2, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. As pessoas que vivem para Deus são felizes. Queridos, eu digo a vocês, se você estiver forte espiritualmente, alguém te chamar, vamos fazer um passeio, vamos a um rio, um lugar maravilhoso, sei lá, um shopping, alguma outra coisa. Agora você vai ficar um dia sem ler a palavra. Se você estiver firme na fé, você vai falar lá no fundo da sua alma, a minha alegria estava mais em ficar no quarto meditando. Eu vou sentir falta. Às vezes eu vou sair, eu vou fazer aquele passeio, mas é um dia que o meu corpo vai ter alegria de apreciar coisas bonitas, de estar com a criação do nosso Deus. Mas se eu não tiver com a palavra ali, vai ficar um vazio. Nós precisamos a cada dia ter essa sede e deleitar. E o 2 diz o seguinte, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração buscam. É muito feliz aquele que obedece à palavra de Deus e que buscam entendimento e que busca colocar isso em prática. Querida igreja, estamos terminando, e mais um detalhe, para finalizar mais uma aplicação.
nós precisamos nos colocar de maneira mais sensível para com o Espírito Santo, cuidar mais. O Espírito Santo, ele se entristece, ele tem, vamos dizer assim, sentimentos, tem emoções, e nós precisamos cuidar dessa verdade. Se vocês entenderam a mensagem é: nós estamos assegurados pela verdade.